Bom dia, boa tarde, boa noite, seja todo muito bem-vindo aqui no canal. Mais uma vez para nós fazer a nossa leitura com lição em Bíblia com Oso neste dia. Estamos na lição de número 1 do quarto trimestre. O assunto da semana é Ezequiel, o atalaia de Deus. Nossa leitura bíblica ela se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso é o 24, que diz o seguinte: Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olhando para a multidão, e eis que era corpo morto que jazia em terra, e nenhum escapou. Então, meus queridos, aqui está a nossa leitura desse dia. Sempre eu recomendo que você tenha uma Bíblia, porque é muito bom lermos a palavra do Senhor. Meus queridos, nesta manhã nós vamos dar início já ao nosso tópico 3 desta lição. Tópico 3, sobre o atalaia. Ponto 1, a atalaia. Amém? E vamos depois falar do ponto 2, que fala sobre 7 dias, o fim dos 7 dias. E depois, ponto 3, a expressão. Então já vamos nós aqui para nosso ponto 1, que diz, do tópico 3, atalaia. Nós já estudamos tantos a respeito da atalaia, que está aí no vídeo do tópico 1, do tópico 2, falando atalaia. Então, resumindo o que é a atalaia, atalaia é aquele que avisa do perigo, certo? Atalaia é aquele que avisa do perigo. E vamos nós já para o ponto 2. Então, o ponto 2 diz o seguinte, olha só, o fim do 7 dias. Mas que história é essa? O fim dos 7 dias? Pois é. O autor diz para nós o seguinte, sobre o fim dos 7 dias. O fim dos 7 dias foi o tempo que Ezequiel esperou para se recuperar. Recuperar do quê? Do impacto que ele teve quando ele teve aquela visão lá em Ezequiel, capítulo 1, do 26 a 28, quando Deus ali dá aquela visão que ele vê a glória de Deus. Ele ficou sem força, Então ele precisou esperar 7 dias para ele poder se recompor. Isso para você ter uma noção como é o poder de Deus. O ser humano, ele não consegue, ele não resiste. Porque quando você sente o impacto do poder de Deus em você, meus amados, você perde as forças, você cai até no chão. Então, portanto, que nós dissemos, Deus, ele é muito poderoso. Deus, ele não tem como habitar ou falar com uma pessoa que não esteja em condições de receber. E nós vimos que Ezequiel, ele caiu por terra e eu creio que ele ficou muito ali, como que disse, ânimo, mas sabendo que era por causa do poder de Deus na vida dele. Então ele ficou impactado com aquele poder ao ponto de levar 7 dias para ele se recompor novamente com as suas forças, E o ponto 3, aqui nós, sem mais delonga, para nós não levar muito tempo, nós já vamos falar aqui a respeito do ponto 3. O ponto 3 fala sobre a expressão. A expressão do quê? Porque quando Deus falou com Ezequiel, ele disse assim, filho do homem. E sobre essa expressão, nós estamos aqui, tem o capítulo 17 de Ezequiel, para que nós possamos estar lendo e entendendo, Então, quando Deus usou de chamar Ezequiel pelo nome dando o título, de filho do homem, foi uma honra muito grande ali para ele também, por ser, tratado dessa forma. Por quê? Porque, olha só, todos nós somos filhos de Deus por adoção. O único verdadeiro filho de Deus é Jesus Cristo,
sabemos que ele é o único Filho de Deus. E quando Deus usou esse nome Filho do Homem, ele estava então se referindo à natureza pecaminosa, à natureza humana, pecaminosa e frágil, ou fragilizada, como diz, né? A respeito do pecado, né? Porque, olha só, Jesus já usou esse termo quando ele veio ao mundo para morrer pelos pecados, né? Ele usou também esse termo de dizer que o Filho do Homem, né? Por quê? Porque quando Jesus veio na Terra, ele era Deus e ele também era ser humano. Ser humano na parte que eu digo de sentir tudo que nós sentimos, dor, tristeza. Essa parte de sofrimento, né? Que o ser humano, ele passa por isso. E Jesus veio passar por isso para dizer o seguinte, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Porque se Jesus tivesse vindo totalmente como Deus, ele não ia se comparar a nós, ser humano, né? Ele era Deus, mas passou pelo sofrimento do que nós, pessoas, passamos, né? Nesta terra. Mesmo porque nós merecíamos, mesmo porque nós pecador, nós peca, e Jesus não pecou e pagou e não era pecador. Mas ele sofreu a dor do pecado em termos da sua pessoa, e a ponto de morrer em cruz, para que hoje você não pudesse mais viver sob o jugo do pecado, certo? Então, essa aqui é o que nós queremos dizer, tá? Todos nós somos filhos de Deus, né? E outra mais, né? Digamos que Adão é o cabeça da humanidade pecadora e Jesus é o cabeça da humanidade redimida. Amém? E todos que creem em Jesus Cristo recebe a vida eterna, meus amados. E então, meus queridos, já estamos aqui sendo gratos à tua presença aqui. Esse é o nosso último tópico 3 da lição, de número 1 do 4º trimestre. Quero te agradecer por estar aqui. Deus te abençoe, Deus cubra você com seu sangue. E que o Senhor possa te abençoar. E se Deus permitir, nós estaremos aqui na semana que vem com a lição de número 2. E eu espero que possa eu poder fazer um vídeo melhor, porque minha câmera está dando piti. Amém? E para nós encerrarmos e fazer a nossa conclusão, olha só. O nosso papel diante de Deus é falar o Evangelho e não converter as pessoas. Porque quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Amém? E nós temos que falar a palavra de Deus. Falar o que as pessoas precisam ouvir. Nós sabemos que as pessoas gostam de ouvir algo que seja prazeroso. Mas o profeta é o atalaia, é o pregador. Ele não fala o que as pessoas querem ouvir. Ele fala o que as pessoas precisam ouvir. Ou melhor dizer, ele fala o que Deus manda falar. Quando ele falou, Ezequiel, fala para as pessoas que eu te mando. Porque se essas pessoas não ouvirem e vier a descer sem salvação, ou sem que ouvir a palavra, eu requererei de ti. Então, nosso papel é falar a verdade, que está em João 8,32. Conhecerei a verdade vos libertará. Amém? E que assim Deus continue abençoando cada um de nós. Amém? Então, que Deus abençoe a todos